Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga, hoje é dia 4 de dezembro de 2016 e eu decidi gravar um vídeo sobre animações com FireMonkey, animações de painéis. A ideia é bem rápida e bem simples, mas são criar alguns painéis é, parecido com os painéis do do menu lá do Google, né, do Android, que ele coloca mensagens, e essas mensagens, na medida que vão sendo utilizadas, a gente pode descartar essas mensagens e ou não, né? Ou não descartar. Então, essa implementação desses painéis eu decidi colocar para apresentar para vocês de uma forma bem simples, bem rápida, né? E que a gente pode criar vários e ir deletando de acordo com a necessidade ou não, né? Eu coloquei esse efeito da opacidade também, que na verdade ele não vai nem usar o efeito para essa opacidade, mas é bem simples e eu quero deixar isso para vocês. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no código rapidinho. Eu criei aqui uma Unity chamada para interface, e nessa Unity é onde a gente vai utilizar, criar aqui nesse componente que é um T-Frame Vertical Scroll Box, esse componentezinho aqui, a gente vai estar utilizando ele. Ele é bem facilzinho da gente utilizar, eu vou mostrar a vocês, e os painéis vão ser criados aí dentro desse T-Frame, né? A gente usa esse botãozinho aqui para criar os painéis, e os painéis são colocados, cada um deles aqui na medida que vão sendo criados, né? Então, vamos lá ver como é que isso acontece. Bom, aqui eu criei alguns métodos. O método que vai, a gente tem no Form Create, tem Destroy, e vamos focar aqui. Eu tenho essa variável que é um campo que vai guardar a posição a posição atual em que a gente está mexendo. Eu criei aqui uma listagem que eu estou chamando de postagens, podem ser postagens se você quiser utilizar. Então eu criei aqui uma listagem que é uma lista de objetos do tipo de retângulo, um tipo específico, que é o que eu estou colocando aqui nessa Unity aqui, né, que a gente vai dar uma olhada nela depois. Então eu crio objetos desse tipo e jogo esses objetos dentro do nosso frame Scrollbox. Então eu uso também um tag para eu uso essa tag aqui para controlar a ordem dos frames, né? No caso não é nem a ordem, é a identificação deles, né? Eles são identificados através desse tag aqui. Então aqui, vamos lá, eu criei aqui as unities, eu criei aqui constantes, que são constantes padrão. Aqui a posição padrão de x, a inicial dela, a altura padrão, aqui é a altura do retângulo, o espaço padrão, que é o espaço entre eles, e a largura, a distância padrão. Isso aqui a gente vai ver como é que funciona. No Form Create, eu inicializo aqui
o tag, que é a primeira posição, crio a lista de objetos para estar controlando ela, inicio aqui a minha primeira posição, que é de onde ele vai criar esse posicionamento, e configuro o scroll box, que aqui tem algumas configurações. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas que vocês podem dar uma pesquisada e tá logo aqui abaixo, e a gente faz essa configuração do scroll box. No Destroy, simplesmente ele limpa toda essa lista aqui que está sendo criada, e essa lista ela já apaga todos os retângulos que estão inseridos nela nesse Destroy. Se tiver, ele vai apagar tudo, vai liberar. Aqui está a configuração do scroll box, né? Depois vocês dão uma olhadinha. Isso aqui está em velocidade, elasticidade, é como ele vai se movimentar dentro, se tem animação, se não tem, então está tudo aqui. Depois vocês dão uma pesquisada sobre como é que funciona essa parte aqui de N-Calculator, certo? N-Calculator. Aqui, quando eu clico lá no botão do form, ele vai entrar aqui. Eu coloquei lá um label, então para esse label aqui aceitar cliques, a gente vai ter que marcar essa propriedade aqui como true, senão ele não vai aceitar clique. Quando a gente marca esse high test aqui como true, na hora que eu clicar no botão, ele vai acionar o on click. É exatamente aqui, ele vem para aquele método e ele vai mandar criar um retângulo. Como é que ele cria um retângulo, né? Na hora que ele cria o retângulo, eu estou criando aqui uma threadzinha. Vocês, se quiserem, não precisam usar uma thread, é uma thread anônima. E dentro dessa thread eu crio um retângulo do meu tipo específico, né, que eu coloquei alguns detalhes lá dentro. Esse retângulo, né, na hora da criação eu passo para ele o meu scroll box, que é esse aqui. Estou dizendo onde é que eu vou criar esse meu retângulo, e passo para ele qual é o efeito que eu estou querendo dar, um efeito específico para ele, né? Eu vou dizer aqui, lá eu só coloquei 2 efeitos, vocês vão ver quando eu apresentar, né? Então, é um tipo que eu criei e coloquei, ele está criando usando esse efeito shadow. Eu crio a lista de postagens e adiciono, eu pego essa lista de postagens aqui e adiciono esse retângulo na lista de postagens. Configuro a ordem dele, na verdade isso aqui não é ordem, isso aqui é mais a identificação. Pego a próxima identificação, já deixo ela organizada. Informa aqui no evento, quando ele for excluir, ele vai usar esse método aqui, que é um método nosso interno. Na hora que ele for excluir lá, ele vem aqui e utiliza esse método também. E aqui no Synchronize da thread, que é a parte que vai ter a parte visual, né? Eu vou dizer o parent do meu retângulo. Eu vou informar a posição dele, né? Ele pega a posição que eu coloquei lá no Create e adiciono mais 100 para essa posição. Na verdade, esse aqui é a altura dele, né? O ponto de altura, né? Quando a gente tem aqui por exemplo, a gente tem o Y vai estar sendo representado aqui e o X vai estar sendo representado aqui, né? Então a gente vai ter
uma altura aqui, na verdade isso aqui é invertido, né? A gente vai ter mais ou menos ele assim, só que isso aqui vai ser positivo, né? Aqui para cá, então ele vai ter uma altura de 100, ele vai ficar uma altura de 100, e aqui esse X aqui representa esse ponto aqui mais próximo da borda do componente, né? Então aqui a gente já está com o Y, que é essa altura, vai variar assim, e o X é essa, ele varia aqui na horizontal. Aqui o tamanho do meu retângulo, eu estou dizendo aqui que ele vai pegar o tamanho do scroll box, e vai diminuir da largura padrão, ele vai ficar um pouco menor do que o tamanho do scroll box. Eu estou falando aqui que ele vai, o tamanho dele, né, no caso a altura dele, vai ser a altura fixa que eu coloquei ali em cima. Isso aí vocês alteram de acordo com a necessidade de vocês. Torna um retângulo visível e depois ele dá a animação, ele coloca essa animação que aqui já está no padrão novo. O padrão anterior ele era assim, você criava o objeto, né, e colocava aqui a animação, o tipo da animação, no caso aqui no float image. Esse formato aqui ele está sendo descontinuado, então a utilização agora é com essa classe aqui, que você pega, em vez de pegar o componente e mandar uma animação nele, você vai pegar a classe e vai mandar ela usar aquele tipo de animação, passando o objeto aqui, né, o controle que você está querendo animar. Aqui você passa a posição dele, tem que ser string, que ele vai usar isso aqui. Lá por dentro ele vai usar o RTTI para fazer esse efeito. Aqui a gente vai passar, no caso, o valor atual, aqui a duração, e aqui os tipos da animação, né? Então, quando criar e aqui depois eu ajusto, eu já deixo essa altura pronta para o próximo retângulo que eu for criar já entrar na posição correta, né? Então, quando eu crio aqui um retângulo, ele dá esse efeito aqui de subida, exatamente esse efeito que a gente colocou aqui, com essa interpolação. A criar outro, ele vai fazer isso, esse mesmo efeito, né? E com essa duração, né? E depois ele já deixa ajustado aqui para ele ir entrando na posição correta. Ele vai ficar por cima nenhum, ele vai ficar por cima de nenhum deles, né? Então é exatamente esse controle aqui que vai me dar a próxima, e aí eu inicio a thread. Depois que ele cria esse retângulo, né? Aqui eu posso apagar todos os retângulos. Isso aqui foi um método para isso, quer dizer, eu crio aqui, eu limpo as postagens e reseto aqui a posição inicial para o valor padrão dela. No delete, quer dizer, quando eu vier aqui e excluir um retângulo desse aqui, né? Quando ele vem para cá, ele vai chegar num determinado ponto que ele vai deletar ele. Então, quando ele deletar, o que ele vai fazer? Ele vai vir para cá. Ele vem para essa função, né? Ele que vai fazer deletar ele vai receber aqui um sender, e esse sender é exatamente o meu retângulo, é o retângulo que eu vou precisar deletar, né? Eu recupero aqui o identificador dele e faço um loop
dentro da lista de retângulos. Eu estou chamando aqui lista de postagem, mas eu posso trocar. Deixa eu trocar isso aqui. F lista retângulos. Aqui ele trocou tudo aí dentro. Assim, como é que eu mudei isso aqui? Eu simplesmente selecionei, cliquei em Ctrl Shift E. E ele manda eu renomear esse campo aqui. E aí ele já altera tudo isso aí para mim. Aqui eu vou pegar dentro desse controle aqui, eu estou pegando dentro da lista de retângulos, eu vou pegar o item, que é o primeiro item que vem aqui com 0. Já incremento ele para o próximo, exatamente por causa da junção, né? Quando eu for excluir e for organizar essa lista. Então, se removeu, isso aqui ele só vai saber quando removeu aqui embaixo, né? No caso, ele entrou aqui, pegou o retângulo, esse retângulo daí foi removido, ele não foi removido, né? Ou se ele foi, nesse caso aqui, ele não foi removido ainda, ele está aqui como false, então ele sabe que não removeu esse retângulo, que é o retângulo que a gente vai testar. Então ele vai passar daqui direto para cá, vai ver se esse retângulo ele é o tag que é o que a gente quer remover. Então se esse retângulo que está na lista aqui é o retângulo que a gente está querendo remover, ele vai recuperar a posição, a altura desse retângulo aqui, vai guardar, vai remover ele da lista, vai informar que removeu e vai decrementar esse index aqui para a gente pegar adequadamente ajustar essa contagem daqui, né? Então ele excluiu um, então ele vai tirar um daqui. Passou para o próximo, vem aqui de novo, então ele vai entrar aqui, vai ver que removeu, né? Houve que ele removeu um retângulo, então ele não vai remover mais nenhum, porque ele remove de um em um, mas ele vai começar a entrar aqui para fazer o ajuste dos outros retângulos, né? Então ele vai entrar aqui e vai fazer essa animação, trazendo os retângulos que estão embaixo para a posição anterior. Ele vai ajustar todo mundo, né? O que é que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, se eu excluo esse aqui, ele vai dar o efeito para todos eles, trazendo para cima. E é exatamente esse controle aqui, depois que eu excluí um, ele vai entrar aqui, que ele viu que removeu, e vai pegar todos os outros lá e trazer para cima. Se for o último, como não tem nada aqui para baixo, não vai fazer nada, mas ele vai colocar na posição certa. O último aqui, excluiu, ele não vai fazer nada, vai deixar essa posição aqui. O próximo que ele vier, ele vai jogar aqui. Excluiu aqui, ele vai trazer para cá. O próximo que ele vai incluir vai ser aqui nessa posição. Essa posição ele está gravando lá. Então esse controle aqui é exatamente para a gente deixar a posição. E aqui no final, quando termina o loop, eu gravo a posição do último para ele jogar, exatamente quando ele criar um novo, ele vai jogar nessa posição aqui que ele está sendo controlado. No resize, eu estou colocando aqui para ele aumentar o tamanho
dos retângulos também, que se você virar o teu celular, o smartphone, ele vai aumentar também de acordo com o tamanho do teu smartphone. Da mesma forma, né? Então aqui, se a gente quer excluir, ele vai excluir usando aquele tamanho lá. Da mesma forma. Então essa parte aqui do form, foi a primeira parte, ela é bem simplesinha. Aqui embaixo não tem mais nada. Deixa eu deixar aqui o código para vocês verem. Não tem mais nada. Esses aqui são os métodos. E aí a gente vai lá para o componente. O componente é bem rapidinho também. Fica aqui, vamos dar uma olhada aqui no código do componente. Aí eu criei aquele tipo para dizer qual é o efeito que eu vou estar jogando. Eu criei também outras ele aqui, o componente, a herança dele é do retângulo. Eu criei esses campos aqui que são o que? A gente tem aqui uma propriedade, mas eu nem uso ele como propriedade, né? Eu poderia até tirar isso aqui, porque isso aqui está como um controle interno, né? Isso aqui, eu não estou usando fora não. Bom, mas tá aí. Eu crio aqui também um controle de posicionamento dele interno, quer dizer, a posição em que o retângulo está, para guardar essa posição. E aqui é o evento, né? O evento que está sendo criado, que eu estou associando lá no create do form. Eu faço a associação. Aqui, quando cria ele, né? Quando eu crio o retângulo aqui, eu faço a associação do método de exclusão, que é um método que está aqui embaixo, para o objeto que está sendo criado. Então é exatamente esse evento aqui que a gente está utilizando. Eu criei algumas constantes aqui que estão sendo usadas lá dentro da implementação. Vamos ver aqui o create dele como é que é, né? Eu uso o create do antecessor, passando para ele o que eu recebo aqui, que é exatamente o meu scroll box, né? Digo a ele que eu não estou fazendo nenhum movimento, eu deixo isso aqui zerado. Faço as configurações aqui da borda dele, né, se está sendo pintada ou não, e também da cor dele. Aqui eu pego uma cor randômica, né, e aqui eu deixo ela uma forma, essa cor, para ela ficar uma cor mais ativa, não ficar uma cor fraca, né? Se a gente tirar isso aqui, né, deixa eu tirar aqui para vocês verem o que é que acontece. Vou rodar aqui. Na medida que ele vai criando os triângulos, ou os retângulos, desculpa, ele pode criar a cor que parece cor transparente, tá vendo? Ele não vai, ele cria algumas cores que ficam meio desconfiguradas, né? Quando eu coloco isso aqui, ele não cria cores daquela forma. Ele só cria cores ativas, né? Tá vendo? Não cria cores fracas, né? Então, foi só aqui um randômico, mas isso aqui provavelmente vocês vão colocar de uma cor específica, eu não sei. Eu coloquei isso aqui para testar. Aqui a âncora dele também, a gente pode até tirar isso aqui, deixei. Esse aqui é o controle das bordas, né? Esse arredondamento
das bordas aqui, esse arredondamento aqui, aqui, um retângulo ele é quadrado, então a gente coloca esses arredondamentos exatamente nessas duas propriedades aqui. Opacidade dele, que está na máxima, não está nada opaco, e aqui eu associo alguns eventos internos como mouse move, mouse up, mouse down e um duplo clique aqui para também apagar direto. Eu estou usando para ele remover, né? E os efeitos, então aqui eu estou dizendo o efeito que eu passo. Eu estou passando lá sempre esse efeito shadow. O que é que ele faz? Ele adiciona uma sombra. Então vamos dar uma olhada como é que está funcionando isso aí. Adicionar componente seria a função que ele vai receber aqui um tipo de componente, vai criar um objeto, no caso sombra aqui. No caso da sombra, ele vai pegar aqui e vai criar um objeto desse tipo aqui, TEffect. Está mandando aqui, adicionar componente. Aí ele vem para cá para adicionar componente, né? Aqui ele está passando esse tipo aqui, né? Esse tipo, opa. Esse tipo aqui, ele está jogando para cá. Ele vai criar um shadow effect aqui, vai associar o parent dele e depois vai adicionar esse objeto ao meu retângulo. Ele adiciona, ele diz para quem é que essa shadow vai funcionar. Isso aqui estou adicionando ele para o meu retângulo. É bem simples. Então aqui, deixa eu puxar aqui. Quando ele vai remover um retângulo, eu crio um método aqui, remover, que ele vai executar uma outra animação, que é uma animação que ele vai tentar apagar, só que isso aqui é muito rápido, né? É bem rápido. E ele exclui isso aqui já diretamente. Quando ele vem aqui, ele faz essa animação, mas não, ele já passa aqui também para essa deleção e ele apaga o componente, ele apaga o retângulo utilizando lá aquele método que a gente viu. Ele vem aqui, vê o que é que foi associado e chama aquele método passando ele mesmo com memória, né? Ele vem aqui e executa esse remover, que é o que eu já expliquei anteriormente, né? Então, para a remoção é isso aí. Aqui no mouse down, quer dizer, quando eu apertei o botão do mouse, eu vim aqui, criei, eu estou aqui dentro do retângulo. Então aqui, quando eu clico no mouse, o que é que acontece? Ele vem para cá. Mouse down, primeiro aperto ele vem para cá. Ele diz que eu estou começando a mover o retângulo. E eu marco essa posição, eu guardo essa posição aí. Chego e guardo a posição, o X e o Y, e o X, que é a posição onde eu cliquei no mouse, eu estou guardando essa posição. Por quê? Porque aqui na movimentação eu vejo primeiro se ele está movendo, quer dizer, se eu mover o mouse em cima do retângulo, ele vai entrar aqui, mas se eu não tiver com o botão clicado, que ele diz aqui que eu estou movendo, e tem que ser o botão esquerdo do mouse, né? Então, se eu estou movendo e eu cliquei no botão esquerdo do mouse, então ele vai entrar aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai recuperar uma nova posição, é a posição atual que ele está. Eu só estou mexendo aqui com o X, então eu estou mexendo só aqui com a parte
horizontal dele. Então eu pego a posição do atual, em que ele está dentro, que eu estou dentro do retângulo, menos a posição que eu gravei lá atrás, que é essa posição aqui, na hora que eu cliquei no botão do mouse. Então essa daqui é a nova posição. Na medida que eu vou mudando, ele vai ajustando isso aqui também para mim. Se a posição for maior do que o tamanho do reservado do retângulo, o tamanho lá do Scrollbox, né? Só que aqui o tamanho reservado para ele, que eu coloquei o tamanho do Scrollbox menos 1. Então se essa posição aqui for maior, o que ele vai fazer? Ele não vai além do Scrollbox, ele vai bloquear isso aqui. Então você pode até aumentar e travar, né? Não deixar ele ir tão longe se quiser. Mas eu coloquei aqui menos 1. Se ao passar desse limite aqui, ele vai travar para o limite, né? Ele vai deixar isso aí travado para o limite. Ou então, se a nova posição for menor do que o tamanho o tamanho, no caso, reservado, que é o X do Scrollbox também, mais 1 eu estou colocando aqui. Então toda vez que ele rodar, se um retângulo vier para essa posição daqui, eu cliquei no mouse, estou jogando para lá, ele trava, ele não deixa o retângulo ir para lá, assim como ele deixa essa parte daqui passar para cá, né? Eu poderia travar isso aqui também, deixar isso, não deixar ele ir para lá, e cabe a você, né? Mas aqui eu estou deixando porque eu quero que ele arraste até um determinado ponto, e ele apague aquilo ali. Se ele não chegar naquele ponto, ele vai voltar, ele vai retornar. Então eu estou fazendo esse controle aqui. É exatamente essa linha daqui, ela trava o limite da esquerda, né? Ela vai travar o limite da esquerda. E aqui ele vai retornar aqui, vai sempre travar nessa posição. Aqui eu estou colocando o ajuste da opacidade, né? Se essa posição daqui for maior do que a metade, no caso eu estou nem colocando a metade, estou colocando 60% do tamanho do Scrollbox, né? Então se essa posição daí ela tiver nesse range, a nova posição, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a diminuir essa opacidade. Então eu pego aqui aquela posição, aquele posicionamento, pego o meu limite, que é exatamente a posição que eu vou liberar também. Esse aqui é um percentual, né? Estou chegando aqui, estou dizendo que é 35% do tamanho desse Scrollbox aqui. Se ele chegar a esses 35%, né, ele vai, que é exatamente o limite, ele vai fazer o cálculo aqui para mim dessa opacidade. Eu coloquei esse menos 30 para ele amplificar um pouco mais. Ele, quando chegar do lado direito, ele já está mais transparente do que estaria sem esse menos 30 aqui. E aí ele ajusta a posição. Então aqui é no mouse move, né? Ele está fazendo um movimento do mouse, mas ainda com o botão direito do mouse apertado, pressionado. Quando eu solto o botão direito do mouse, aí ele vem para cá, ele diz, ó, agora eu não estou mais movendo, né? Ele para de fazer esse controle do movimento. E ele diz aqui, se eu soltei o retângulo numa posição dentro do limite de saída, que é exatamente isso aqui, eu vejo se a posição do próprio retângulo ela está dentro, ela está maior aqui no caso daquele limite de saída, quer dizer, dos 35% do Scrollbox, então ele vai entrar aqui, ele vai mandar, o retângulo para fora, dando um efeito, né, no retângulo, e manda ele remover da lista e usa aquele método remover, né, que é o que a gente já viu.
ele vai chamar o método remover. Se ele não soltou dentro desse limite, quer dizer, o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar para a posição inicial, né? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela animação voltando para a posição inicial e ele vai retornar a opacidade dele para o valor padrão dela. Então se eu cheguei aqui e criei vários retângulos, cheguei aqui, não, aqui no 33% ele vai embora, ele vai apagar, mas se eu chegar aqui numa posição que não deu os 33% e soltar, ele vai voltar para a posição inicial e vai voltar a opacidade dele normal. Então isso daqui. E no double click, né, se eu chegar aqui e der um duplo clique, no caso isso funciona aqui, lá no celular ele não vai entender dessa forma, mas aqui ele exclui do mesmo jeito. Ele vem aqui e remove, que ele vai chamar esse método aqui que a gente já viu, ele executa essa animação e depois chama o método lá do formulário para remover e ajustar os posteriores, né? Então é isso aí, pessoal. É bem simples e eu espero que vocês aproveitem e consigam construir coisas melhores com isso aí, né? Isso aqui foi só uma dica para vocês melhorarem isso aqui ainda mais, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e fiquem com Deus. Um forte abraço.